O capítulo de hoje é o mais longo do livro de Ezequiel. Nele, o profeta usa a figura da esposa infiel com uma linguagem que está entre as mais fortes usadas nas Escrituras. Vamos então para o 16º capítulo da nossa série. Neste capítulo, a história do povo de Deus é contada em detalhes em todo o seu caráter sórdido e repugnante, para que a aversão de Deus ao pecado do povo possa ser vista claramente pelo leitor. No entanto, ao ler este capítulo, não devemos ver apenas o contexto sombrio da perversidade dos judeus, mas também a luz brilhante do amor e da graça de Deus. Outro detalhe muito importante aqui é que em todo o capítulo, Jerusalém é usada como uma representante precisa do povo de Israel como um todo. Yahvé começa relembrando o nascimento do seu povo, aqui representado por Jerusalém. Ao dizer que o pai era Amorreu e a mãe era Eteia, o Senhor usou nomes genéricos para se referir a Canaã antes de Abraão chegar ali. Os amorreus e os heteus eram os dois povos mais poderosos de Canaã e, portanto, representavam todos os outros povos que moravam na região. Deus usou uma descrição vívida para mostrar quão humilde e pobre foi o começo da nação de Israel. A referência é a história da família de Jacó em Canaã, em uma época de fome e sua descida ao Egito, quando era uma família ainda fraca, desprotegida e em perigo de perecer diante da fome. Ali no Egito, por serem pastores, o que era uma abominação para os egípcios, eles foram colocados separados na terra de Gósen e terminaram sendo escravos por 400 anos. Se não fosse pelo cuidado do seu Deus da aliança, eles teriam perecido. Eles eram como uma criança abandonada logo após o nascimento. Cortar o cordão, lavar, esfregar a pele com sal para torná-la firme e limpa e vestir o recém-nascido eram atos comuns ao nascer uma criança. O ato de jogar a criança em campo aberto é uma alusão ao costume de algumas nações pagãs de abandonar a criança em campo aberto para ser devorada por feras selvagens, porque tinham algum tipo de deformidade, porque não era um filho legítimo ou outro motivo parecido. E Yahvé continua a história dizendo que passou, viu Jerusalém naquele estado horrível e pronunciou a sentença de vida sobre ela, dizendo: fique viva. A sua paixão é refletida na declaração enfática, repetida 2 vezes. Sob os cuidados de Yahvé, Jerusalém cresceu forte e saudável e se transformou em uma linda moça com um corpo atraente, mas que estava completamente nua. Ou seja, o povo de Israel, embora fosse forte e numeroso, estava escravizado no Egito, sem os benefícios de ser uma nação com sua própria cultura. Na figura usada por Yahvé para descrever seu relacionamento com Jerusalém, ele diz que a levou consigo, lhe deu sua proteção, deu provisão e se casou com ela. Usando essa figura, Deus expõe o profundo amor que sente por nós, e o que ele deseja em troca é a nossa total lealdade. Yahvé descreveu todo o seu cuidado e amor por Jerusalém, dando-lhe tudo do bom e do melhor. Isso fez com que ela se destacasse entre as outras nações. Deus colocou o seu esplendor sobre o seu povo e os abençoou de tal maneira que todas as nações admiravam Israel, especialmente durante o reinado de Davi e nos primeiros anos do reinado de Salomão. A partir do versículo 15 até o versículo 35, nós temos uma das mais fortes denúncias do pecado de Israel encontradas em toda a Bíblia. São descrições vívidas, veementes, sórdidas e penetrantes.
Infelizmente, Jerusalém confiou na sua beleza e na sua fama, e isso a levou à infidelidade. Ela se envolveu com os ídolos pagãos e se prostituiu com eles, oferecendo-lhe adoração, violando assim a sua aliança com Yahvé. Embora a palavra adultério seja mais adequada para descrever a infidelidade de Israel, a palavra prostituição oferece uma ferramenta retórica mais contundente. A jovem inocente, bela e famosa, admirada por todos, tornou-se uma prostituta. Todas as belas joias de ouro e prata que Yahvé lhe deu foram usadas na confecção de imagens de deuses masculinos com as quais ela se prostituiu, lembrando que esses cultos pagãos eram sempre carregados de imoralidade. Jerusalém se tornou tão degenerada em sua devoção aos ídolos que ofereceu seus próprios filhos e filhas, gerados após a sua aliança com Yahvé, em sacrifício aos ídolos pagãos, como Moloque. Yahvé fez um lamento triste, mas em um tom de ameaça, sobre Jerusalém. Ela multiplicou sua idolatria, que se tornou comum por toda a terra de Israel, estendendo-se aos deuses do Egito, provocando a ira de Yahvé. Depois de muito tempo, Yahvé começou a agir contra ela. Diminuiu seu território e a entregou às filhas ou às cidades dos filisteus. A Filístia, até então, era apenas uma pequena potência no canto sudoeste da terra de Israel, mas desde o tempo dos juízes até o reinado de Davi, os filisteus foram inimigos persistentes do povo de Israel. Com o tempo, Jerusalém se voltou para os filhos dos assírios e da Caldeia, adorando seus deuses e fazendo alianças com eles. Nos versículos 30 a 34, em um tom de sarcasmo fino, Ezequiel retrata Jerusalém literalmente como uma ninfomaníaca que, com sua luxúria promíscua, reverteu a ordem comum da prostituição. Ela contratou seus clientes em vez de ser contratada por eles e ainda lhes dava presentes, fruto do seu coração degenerado. Diante desse quadro, não podemos fechar os olhos para o que estamos vendo nos nossos dias. Cristãos professos têm se envolvido em processos judiciais, imoralidade, rixas familiares, escândalos financeiros e uma série de outras atividades pecaminosas. Tudo isso é fruto da idolatria do coração e que escandaliza o Evangelho. Deus então usa uma frase forte para chocar Jerusalém. Ele diz: prostituta, ouça a palavra do Senhor. Jerusalém passaria por um julgamento que é descrito aqui de forma vívida. Primeiro, Yahvé tornaria públicos os pecados da sua esposa infiel e depois anunciaria a sua sentença. Ela seria exposta publicamente como adúltera e meretriz. O exército inimigo despojaria a cidade de Jerusalém como uma meretriz condenada é desnudada. Em seguida, destruiria a cidade. Depois de descrever os pecados, o Senhor defendeu sua sentença. Ele não apenas sabia o que o seu povo havia feito, como podia ver dentro dos seus corações as suas motivações. Primeiramente, Jerusalém havia esquecido o que Yahvé havia feito por ela no passado. E, em segundo lugar, ela não entendia a enormidade dos seus pecados. Ela agiu tal qual sua mãe Eteia, que se enojou do seu marido e dos seus filhos. Espiritualmente falando, Yahvé era o marido da aliança de Israel, um marido perfeito. Ele havia criado seu povo para ser diferente das nações pagãs, mas em vez disso, eles se tornaram iguais a todas elas. A prostituta Jerusalém tinha duas irmãs, Samaria e Sodoma, que também se enojaram de seus maridos e dos seus filhos. Nesse ponto, Deus se concentrou em Jerusalém como capital do Reino do Sul. A cidade de Samaria tinha sido a capital do Reino do Norte de Israel, conquistado pela Síria muito tempo antes. Com o passar do tempo, Jerusalém se tornou mais abominável que suas irmãs Samaria e Sodoma. Deus prometeu algum tipo de restauração para Sodoma, Samaria e Jerusalém.
A promessa de Samaria é facilmente compreendida, mas o cumprimento desta promessa para Sodoma é mais difícil de entender, uma vez que Sodoma já foi destruída. Alguns comentaristas entendem que é uma referência às cidades vizinhas, denominadas aqui de filhas, que ficavam dentro ou perto da região onde Sodoma estava, que mais tarde, na nova aliança em Cristo, seriam chamados de gentios. Apesar da certeza do julgamento vindouro, Deus não esqueceria sua aliança com seu povo. Eles continuariam a ter um lugar especial em seu plano eterno e também no seu coração. Depois das figuras da videira e da esposa infiel, Ezequiel passou a falar de uma grande árvore e duas águias. Um enigma ou parábola proposto pelo próprio Senhor que traz um significado profundo, mas esse será o assunto para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!